A aviação é geralmente segura, mas há momentos raros em que desafios inesperados surgem, colocando os pilotos à prova máxima. Esses momentos cativantes mostram a verdadeira fibra dos aviadores, enquanto realizam pousos de emergência, garantindo a segurança de seus passageiros e tripulação. De falhas mecânicas à falta de combustível, essas 20 maiores aterrissagens de emergência capturadas em vídeo oferecem um vislumbre cinematográfico da incrível engenhosidade e coragem demonstradas pelos pilotos ao enfrentar a adversidade. Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes dos mais incríveis pousos de emergência e quase acidentes já registrados. Número 20. O milagre no Rio Hudson. O pouso de emergência do voo 1549 da US Airways no Rio Hudson se destaca como um dos maiores já capturados em câmera. O que parecia ser um voo rotineiro de Nova York para Charlotte se transformou em uma jornada notável e inesquecível em 5 de janeiro de 2009. O Airbus A320 encontrou uma revoada de gansos logo após decolar do aeroporto de LaGuardia, causando graves danos a ambos os motores e deixando os pilotos Sully e Skiles em uma situação perigosa. Com mínima força motriz, perceberam que um pouso forçado era inevitável. Inicialmente planejando retornar a LaGuardia, Sully rapidamente percebeu que a aeronave estava perdendo altitude rapidamente, tornando impossível alcançar o aeroporto. Tomando uma decisão ousada, ele informou o controle de tráfego aéreo de sua intenção de tentar um pouso aquático altamente não convencional e arriscado no Rio Hudson. Contra todas as expectativas, o ousado pouso na água foi bem sucedido, resultando em 0 fatalidades e poucos feridos. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte elogiou a escolha do piloto, reconhecendo-a como a opção mais apropriada, dadas as circunstâncias. O incidente ganhou ampla atenção, inspirando um filme chamado Sully, baseado no evento notável. O pouso de emergência do voo 1549 da US Airways no Rio Hudson permanece como um testemunho da habilidade e compostura do piloto, transformando uma situação potencialmente trágica em uma notável história de sobrevivência e heroísmo. Número 19. O acidente aéreo no Havaí. Em 2014, uma tragédia envolvendo um avião Cessna Grand Caravan ocorreu no Havaí, gerando medo em muitas pessoas sobrevoarem pequenas aeronaves. O incidente aconteceu quando o avião estava a caminho de Molokai para Honolulu, com 9 passageiros a bordo. Durante a subida, um estrondo repentino foi ouvido e a aeronave parou de subir. Para garantir a melhor chance de sobrevivência dos passageiros, o piloto habilmente manobrou o avião para realizar um pouso controlado na água, com o lado correto para cima. Felizmente, um passageiro, Ferdinand Puentes, teve a presença de espírito de gravar toda a sequência de eventos à medida que se desenrolavam. Suas imagens mostraram como os passageiros se prepararam para o impacto e permaneceram notavelmente calmos durante o pouso. Ao abrir a porta após o pouso, a água invadiu, enchendo a cabine até os tornozelos, mas os passageiros mantiveram a calma e desembarcaram ordenadamente da aeronave. Um passageiro conseguiu nadar até a costa, enquanto os outros aguardaram assistência da Guarda Costeira Americana. Embora todos tenham sobrevivido ao incidente, tragicamente, uma passageira, Loretta Foody, diretora de saúde do estado do Havaí, perdeu a vida. A causa exata de sua morte permanece incerta, com alguns relatos sugerindo falha cardíaca na água. O incidente capturado em vídeo ofereceu uma perspectiva única sobre como a resposta composta dos passageiros e o pensamento rápido do piloto contribuíram para sua sobrevivência. Número 18. O Airbus A380 pousa em uma tempestade. Imagine acordar como piloto apenas para encontrar uma previsão de tempo tempestuoso pela frente. Sem dúvida, um momento de resmungos ocorre. Com tantas vidas em jogo, navegar por condições perigosas no ar deve ser um desafio imenso. No entanto, existem pilotos extraordinários, como o que habilmente operou um Airbus A380 em meio aos fortes ventos da tempestade Eunice no Reino Unido. Enquanto outras aeronaves optaram por desviar para aeroportos mais seguros, este piloto notável permaneceu imperturbável. Em 2022, o clima no aeroporto de Gatwick, em Londres, estava longe de ser ideal, como capturado por um youtuber aventureiro. Chuvas torrenciais e rajadas ferozes obrigaram todas as aeronaves a suspender o pouso por 40 minutos excruciantes. Arremetidas eram comuns,
e inúmeras aeronaves enfrentaram cancelamentos ou redirecionamentos para outras cidades. Mas, em meio a esse cenário desafiador, um voo da Emirates em um Airbus A380 exibiu notável paciência, aguardando calmamente em uma área de espera fora de Brighton por 45 minutos. O piloto resistiu a rajadas de vento que atingiram espantosos 196 km por hora. Sem dúvida, foi uma jornada turbulenta e perigosa, mas a experiência e a compostura do piloto prevaleceram. Com nervos de aço, ele executou um pouso bem-sucedido que, sem dúvida, deixou os passageiros e observadores maravilhados. Número 17. O voo 243 da Aloha Airlines. Imagine o Havaí e provavelmente você vai imaginar um paraíso tropical, mas em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines enfrentou algo longe de ser uma viagem agradável entre Hilo e Honolulu. A aeronave Boeing em questão havia passado por mais de 89 mil decolagens e aterrissagens, mais do que o dobro de sua capacidade pretendida, e registrava cerca de 35 mil horas de voo. Um número significativo considerando que a maioria de seus voos eram no ambiente úmido e salgado do Havaí. Essas condições cobraram seu preço, afetando significativamente a integridade estrutural da aeronave. O desgaste e a fadiga estavam se acumulando, mas surpreendentemente ninguém na Aloha Airlines percebeu durante as inspeções pré-voo. Então, durante o voo, uma pequena parte do lado esquerdo do teto cedeu, levando a uma descompressão explosiva e arrancando uma parte considerável da parte superior. O caos se instalou e o piloto agiu rapidamente, dirigindo-se ao campo de pouso mais próximo, em Maui. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu habilmente pousar o avião danificado, apesar do enorme buraco em sua estrutura. Tragicamente, a comissária de bordo Clarabel Lansing perdeu a vida no incidente, esmagada quando o teto se rasgou. No entanto, o restante dos passageiros e da tripulação milagrosamente sobreviveu. Este evento causou um grande impacto na indústria aérea, gerando intensa atenção negativa e levando a melhorias significativas na segurança em toda a linha. Número 16. O voo 1380 da Southwest Airlines. O voo de rotina entre Nova York e Dallas é uma ocorrência comum, com numerosos voos diários. No entanto, em 17 de abril de 2018, o voo 1380 da Southwest Airlines enfrentou desafios extraordinários nesta rota. Durante a decolagem, a aeronave enfrentou uma falha no motor esquerdo que teve consequências dramáticas. Quando a falha ocorreu, uma parte significativa da entrada e da carenagem do motor se desprendeu, espalhando peças sobre a asa e a fuselagem. No caos que se seguiu, uma janela foi estilhaçada, causando uma rápida perda de pressão na cabine. Tragicamente, um passageiro foi parcialmente ejetado do avião e perdeu a vida, enquanto outros 8 sofreram ferimentos leves. Apesar da situação aterrorizante, o piloto demonstrou notável habilidade e compostura, lidando com a emergência com excepcional perícia. Ele conseguiu navegar a aeronave danificada e pousá-la com segurança no Aeroporto Internacional da Filadélfia. Foi um pouso impressionante em circunstâncias tão desafiadoras. Este incidente destacou a importância do treinamento e da preparação dos pilotos, bem como o papel crítico desempenhado pela manutenção e pelos protocolos de segurança das companhias aéreas. Número 15. O voo 38 da British Airways. Quando se trata de voar, problemas ocasionais com aeronaves não são incomuns. No entanto, o voo 38 da British Airways conseguiu se destacar devido ao seu problema único que surgiu pouco antes do pouso. O voo havia coberto quase toda a rota de 8.100 km de Pequim a Londres, sem problemas aparentes com os motores. No entanto, à medida que se aproximava do destino, as coisas tomaram um rumo inesperado. Ao longo da jornada, a rota de voo permaneceu relativamente fria, e a tripulação monitorou diligentemente a qualidade do ar para evitar que o combustível congelasse em temperaturas amargamente baixas, especificamente evitando a marca crítica de 40 graus negativos. No entanto, quando a temperatura pairava em torno de um constante 34 graus negativos, a tripulação sentiu uma falsa sensação de segurança, assumindo que tudo estava bem. Mal sabiam eles que pequenas quantidades de água no combustível haviam congelado, apesar de a temperatura média do combustível permanecer em 34 graus negativos.
Quando o jato se preparava para pousar, o gelo congelado se transformou em uma lama, obstruindo o fluxo de combustível nos trocadores de calor de combustível e óleo da aeronave. Os motores pararam de responder aos comandos para mais impulso, colocando o piloto em uma posição desafiadora. Com pensamento rápido e manobras habilidosas, o piloto conseguiu planar o avião em direção ao solo, mas ele tocou o solo ligeiramente antes da pista. Notavelmente, todos os passageiros e a tripulação sobreviveram ao pouso, com apenas uma pessoa sofrendo uma lesão significativa e outras 46 experimentando ferimentos leves. Este incidente serviu como um lembrete convincente das complexidades das operações de voo e da importância da preparação minuciosa para vários cenários. Número 14. O Airbus A320 da Lufthansa quase cai durante uma aproximação com vento cruzado. Tempestades de inverno podem ser um grande incômodo para os viajantes, mas seu impacto não se limita aos carros na estrada. Aviões também podem enfrentar desafios significativos durante esses eventos climáticos. Em 2008, um poderoso sistema de tempestade de inverno varreu a Europa Central, deixando os passageiros a bordo de um Airbus A320 da Lufthansa, com destino a Hamburgo, com uma experiência inesquecível. À medida que o avião da Lufthansa se aproximava do aeroporto de Hamburgo, teve que navegar por ventos cruzados que viajavam a impressionantes 90 km por hora. A habilidade do piloto foi crucial para lidar com essa situação desafiadora. No entanto, durante a tentativa inicial de pouso, o avião deslizou dramaticamente pela pista devido aos fortes ventos, o que levou o piloto a tomar a rápida decisão de abortar o pouso e tentar novamente. Para os passageiros a bordo, foi uma experiência angustiante. A tentativa de pouso anterior terminou com o cisalhamento do vento puxando a asa esquerda do avião em direção ao solo, fazendo-o tremer de forma errática ao se aproximar da pista. Compreensivelmente, a maioria dos passageiros estava ansiosa com a perspectiva de uma segunda tentativa. Um passageiro relatou que a provação deixou muitos visivelmente abalados e alguns estavam à beira das lágrimas. No entanto, o piloto de 39 anos recebeu elogios por sua habilidade notável e compostura ao lidar com a situação desafiadora durante a segunda tentativa de pouso e a subida de emergência. Este pouso tornou-se um dos casos mais dramáticos já registrados na história da aviação doméstica alemã, como observado por um representante da Organização Alemã de Segurança de Voo. Número 13. O voo 292 da JetBlue. A verdade inquietante sobre voar é que até mesmo o menor componente pode potencialmente levar a desastres catastróficos. Isso destaca o papel crucial dos engenheiros que realizam verificações de serviço para garantir que tudo esteja em perfeitas condições. Um exemplo claro dessa importância é o voo 292 da JetBlue. Em 25 de setembro de 2005, o voo 292 da JetBlue partiu do aeroporto de Burbank, na Califórnia, com destino ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. A aeronave, um Airbus A320, transportava 6 tripulantes e 140 passageiros. No entanto, logo após a decolagem, a tripulação de voo encontrou um problema alarmante, um alerta falso no sistema de monitoramento. Uma inspeção da equipe de solo confirmou que o trem de pouso do nariz estava posicionado em um ângulo preocupante de 90 graus à esquerda e se recusava a retrair. Sem uma maneira viável de continuar a viagem transatlântica, o capitão tomou a decisão crucial de fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Los Angeles. A escolha do Aeroporto Internacional de Los Angeles foi uma manobra cuidadosamente pensada, considerando seus serviços superiores de suporte de emergência, condições de campo favoráveis e uma pista mais longa, que aliviaria a tensão no trem de pouso e reduziria o risco de incêndio na aeronave. Para queimar o excesso de combustível antes do pouso, o piloto executou manobras de 8 no ar. O pouso em si foi tenso, mas graças à experiência do piloto, a aeronave pousou com apenas os pneus do trem de pouso do nariz esvaziados e quebrados. No entanto, a investigação que se seguiu revelou uma verdade preocupante. As travas de antirrotação haviam se quebrado e se soltado, e 2 travas adicionais apresentavam rachaduras. Número 12. Pouso de emergência na Polônia. Em 2011, o capitão Tadeusz Rona provou ser um verdadeiro herói, e seu feito notável merece todos os elogios que recebeu.
Ele habilmente pousou seu Boeing 777 no Aeroporto Internacional Frederic Chopin, em Varsóvia, apesar de um problema crítico. O trem de pouso não funcionava. Com 231 passageiros e tripulantes a bordo, foi uma situação tensa e desafiadora. O capitão Tadeusz, no entanto, permaneceu humilde sobre seu ato heróico. Ele acreditava que qualquer piloto em uma situação semelhante poderia ter executado a manobra para alcançar um resultado seguro. No entanto, mesmo depois de saber que todos os passageiros haviam saído do avião ilesos, ele não conseguiu se livrar completamente da sensação de desconforto nos dias que se seguiram. Ele passou um tempo refletindo sobre o que poderia ter feito de forma diferente. A experiência angustiante foi sentida por todos a bordo. A aeronave teve que circular no ar por mais de 1 hora, enquanto a equipe de solo e os pilotos procuravam desesperadamente uma solução para sua situação desesperadora. Durante toda a aprovação, todos os passageiros estavam cientes da emergência, aumentando a tensão. Quando o avião finalmente pousou, a fumaça encheu o ar. Imediatamente, os passageiros foram instruídos a desembarcar e se afastar o máximo possível da aeronave. A testemunha Angélica Borowska relatou a montanha-russa emocional a bordo. A princípio, os passageiros estavam cheios de medo, chorando e rezando por sua segurança. No entanto, à medida que chegaram ao solo em segurança, o alívio e a alegria substituíram os soluços. Especialistas posteriormente determinaram que o sistema hidráulico central havia falhado, levando à incapacidade de estender corretamente as rodas e o trem de pouso. O capitão Tadeusz compartilhou que, apesar de ter pilotado a aeronave 500 vezes antes, o trem de pouso nunca havia falhado em abrir até aquele fatídico dia. Número 11. Helicóptero faz pouso de emergência no meio do trânsito. Em 2021, um incidente inesperado chamou a atenção das pessoas em Bucareste, na Romênia, quando um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos teve que fazer um pouso de emergência nas ruas da cidade enquanto praticava para um evento militar. O helicóptero, parte de uma formação, começou a perder altitude e acabou pousando na Praça Charles de Gaulle, colidindo com 2 postes de luz enquanto os espectadores observavam a cena. Felizmente, a equipe de assuntos públicos do Exército dos Estados Unidos na Europa e África garantiu ao público que foi um pouso preventivo e que ninguém ficou ferido no incidente. Eles creditaram o pouso seguro à experiência da tripulação do helicóptero e à assistência fornecida pelos policiais romenos presentes no local. No entanto, no interesse da segurança e da compreensão do que levou à situação, foi realizada uma investigação conjunta romeno-americana. A visão de um helicóptero pousando em uma rua movimentada é realmente incomum e atrai atenção significativa. Inúmeras imagens e vídeos do evento foram compartilhados online, capturando o momento em que o Black Hawk circulava acima da movimentada rua antes de pousar. Durante o pouso, as hélices do helicóptero atingiram 2 postes de luz, um dos quais atingiu um carro nas proximidades. Imagens também mostraram a tripulação usando seus dispositivos móveis fora do helicóptero, com o compartimento do motor aberto. Este acontecimento inesperado pode deixar alguns se sentindo ansiosos sobre voar. Número 10. Homem da Flórida pousa um avião. No reino das histórias bizarras e engraçadas de notícias, poucas podem rivalizar as infames histórias de Florida Man. No entanto, em 19 de agosto de 2022, um incidente peculiar aconteceu que adicionou um toque único à lista. Tudo começou quando um Cessna 182 de 1956, pilotado por Remy Collin, experimentou uma falha inesperada no motor enquanto estava no ar realizando manutenção de rotina. Diante de uma situação repentina e desesperadora, Collin tinha poucas opções e teve que tomar uma decisão rápida. Com o motor falhando, ele não teve escolha a não ser realizar um pouso de emergência. No entanto, em vez de uma área remota ou um campo deserto, ele escolheu pousar a aeronave em um bairro. Collin, proprietário de uma empresa de publicidade de aviação, revelou posteriormente aos repórteres que o motivo desse infortúnio foi devido a um simples, porém crucial, erro. Ele negligenciou verificar corretamente o medidor de combustível. Isso levou o avião a ficar sem gasolina durante o voo. Sabendo que não conseguiria chegar ao aeroporto a tempo, Collin fez uma decisão de julgamento para pousar em uma estrada aparentemente vazia. O pouso infeliz resultou na aeronave colidindo com o quintal da frente de alguém.
causando danos a uma parte da cerca e a duas palmeiras na propriedade. Em vez de simplesmente ficar sem combustível e atingir o solo, Colin teve a sorte de sobreviver ao acidente, e felizmente ninguém mais ficou ferido. No entanto, o incidente rapidamente o transformou em uma celebridade local, por todos os motivos errados. Não seria surpresa se ele enfrentasse repercussões legais pelo pouso inesperado. Número 9. Os incidentes com o Cessna 172. Quando se trata de voar, a segurança é sempre uma prioridade máxima. Dois eventos envolvendo aeronaves, Cessna 172, servem como lembretes dos riscos potenciais e da importância do treinamento e da cautela adequados na aviação. Em 2020, um incidente no aeroporto Buttonville, em Toronto, aconteceu quando um piloto novato cometeu um erro crítico durante seu primeiro voo solo em um Cessna 172M, de propriedade da Canadian Flyers International. O piloto cometeu um erro ao tentar pousar a aeronave, calculando mal sua velocidade e controle. Em vez de parar o avião com segurança na pista, ele acelerou descontroladamente e colidiu com um hangar. Felizmente, o piloto estudante escapou ileso, mas o avião foi destruído e o hangar sofreu danos significativos. Em Miami, em 2022, um Cessna 172 enfrentou uma situação muito mais séria. Enquanto viajava na rota A1A, o Cessna monomotor perdeu potência e fez um pouso de emergência na ponte Hanover Inlet. Tragicamente, o avião colidiu com um carro durante o pouso. Esse acidente resultou em 5 pessoas feridas, com 3 indivíduos a bordo do avião. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida e outra precisou ser transportada para um centro de trauma. Número 8. Pouso de emergência devido a uma embreagem travada. No final de 2022, um ousado pouso de emergência ocorreu no aeródromo de Aldinga, ao sul de Adelaide. O piloto de um Beech E-55 Barrel enfrentou uma situação desafiadora quando a embreagem do trem de pouso travou, deixando-o incapaz de desdobrar as rodas de pouso. Apesar da gravidade da situação, as habilidades e o pensamento rápido do piloto garantiram um resultado afortunado. Antes de tentar o pouso, o piloto circulou o aeroporto por quase 2 horas, queimando sabiamente o excesso de combustível para reduzir o risco de incêndio ao tocar o solo. Ao notificar as autoridades sobre seu problema, uma resposta rápida foi desencadeada, com pelo menos 3 caminhões de bombeiros e a polícia correndo para a pista para oferecer assistência. Com nervos de aço, o piloto executou um pouso hábil no aeródromo, deslizando notavelmente sobre a brita sem rodas. A residente local, Daphne Pengilly, soube da chamada de socorro e decidiu ir até a pista. Ela vinha observando a aeronave há algum tempo, notando que uma das asas e uma das rodas do nariz estavam abaixadas durante as passagens rasantes. Antes que as unidades de bombeiros chegassem, o piloto completou seu pouso após recolher o trem de pouso. Foi um momento tenso para os que observavam, aguardando ansiosamente a chegada segura do piloto. O pouso não foi fácil. As hélices e a base do avião arranharam a pista, gerando um som irritante de arranhões. No entanto, o piloto conseguiu parar o Beech Barrel e, para alívio de todos, ele saiu ileso da aeronave. Embora ele tenha recusado uma entrevista, suas ações falam volumes sobre sua habilidade e compostura sob pressão. Número 7. O planador de Gimli. Em 23 de julho de 1983, o voo 143 da Air Canada enfrentou uma situação única e potencialmente catastrófica entre Montreal e Edmonton. O Boeing 777 ficou sem combustível, uma ocorrência sem precedentes para um jato tão grande. Nenhum dos pilotos havia sido treinado para responder a uma situação de falta de combustível, pois nunca se esperava que isso acontecesse. Felizmente, o capitão Robert Pearson, o piloto em comando, tinha vasta experiência em pilotar planadores. Aproveitando suas habilidades únicas, ele improvisou operações semelhantes às de um planador para navegar a aeronave. Com pensamento rápido e manobras precisas, ele conseguiu fazer um pouso de emergência em uma antiga base da Real Força Aérea Canadense em Gimli, Manitoba. No entanto, para surpresa de todos, o local de pouso havia sido convertido em uma pista de corrida de arrancada, com multidões de espectadores presentes durante uma corrida. Apesar do desafio inesperado, Pearson conseguiu pousar a aeronave com segurança, garantindo a permanência do evento entre os pousos de emergência mais notáveis já registrados.
Uma investigação posterior revelou um erro humano no processo de medição de combustível. A Air Canada estava no processo de transição de unidades imperiais para métricas, o que levou a equipe de solo a interpretar mal o pedido de combustível dos pilotos em libras em vez de quilogramas. Como resultado, a aeronave tinha muito menos combustível do que o necessário para a jornada, transformando um erro aparentemente evitável em uma situação potencialmente desastrosa. Número 6. Avião particular faz pouso de emergência. Em uma noite, um misterioso incidente ocorreu quando uma aeronave monomotor caiu no rio Susquehanna, enquanto se dirigia ao aeroporto internacional de Harrisburg, vindo do estado de Nova York. O local do acidente estava localizado a cerca de 3 quilômetros a montante da ilha de Three Mile, entre Lower Swatara Township, Middletown e Royalton. A causa do acidente permanece desconhecida, pois o motor parecia parar de funcionar sem motivo aparente antes de o avião cair no rio. A preocupação imediata da equipe de resgate era retirar a aeronave da água. Felizmente, todos a bordo sobreviveram, trazendo imenso alívio para todos os envolvidos. Notavelmente, os 2 passageiros a bordo do Piper PA-46 conseguiram sair da aeronave e ficaram em uma das asas. Tanto o homem quanto a mulher sofreram apenas ferimentos leves. Vivenciar uma experiência tão próxima da morte pode ter um impacto profundo na perspectiva de vida, e eles devem se sentir incrivelmente sortudos por terem escapado com vida. Agora é a hora da escolha do assinante de hoje. Confira esta foto de cair o queixo da Colômbia, capturando um dramático pouso de emergência que tomou um rumo inesperado. O avião vem descendo para um pouso de emergência em uma pista molhada, mas depois desliza inesperadamente direto para o Mar do Caribe. Fale sobre uma reviravolta chocante no céu. O piloto enfrentou uma situação complicada no ar e teve que agir rapidamente, mirando na pista mais próxima para pousar o mais rápido possível. Mas mal sabia ele que a pista tinha uma surpresa reservada. Estava tão escorregadia de água que o avião derrapou direto para o mar. Você consegue imaginar a adrenalina naquela cabine? Milagrosamente, apesar de alguns ferimentos, todos conseguiram sair ilesos, e isso é um grande alívio. Felizmente nenhuma vida foi perdida, mas deve ter sido uma experiência de arrepiar para todos os envolvidos. Como sempre, estamos ansiosos para ouvir seus pensamentos. Você já passou por um pouso de emergência? Compartilhe suas reações na seção de comentários abaixo. Número 5. Fora do avião. Em 29 de julho de 2022, um angustiante pouso de emergência se desenrolou durante um voo de prática de paraquedismo. O piloto e o copiloto, que permanecem não identificados, estavam realizando exercícios de treinamento quando o copiloto, conhecido como Crooks, tentou pousar a aeronave. Ele estava buscando obter sua qualificação como piloto-chefe, e as funções de pouso foram atribuídas a ele. No entanto, durante a aproximação final, um pouso duro causou danos significativos ao trem de pouso direito e à fuselagem. Apesar do contratempo, o jato permaneceu no ar e foi desviado para outro local para pousar o avião danificado com segurança. O piloto-chefe assumiu o controle, mas a situação parecia ter sobrecarregado Crooks. Após o pouso, Crooks pediu desculpas e expressou a necessidade de ar fresco. Chocantemente, ele tomou a decisão repentina de pular pela parte traseira da aeronave, tragicamente tirando sua própria vida. O jato, ainda danificado, desviou para um campo no aeroporto, mas o piloto conseguiu pousá-lo com sucesso, apesar do choque e angústia causados pela morte prematura de Crooks. Embora o piloto tenha saído ileso, o incidente foi indubitavelmente angustiante devido ao desenrolar inesperado dos acontecimentos. Número 4. Pouso em uma rodovia na Carolina do Norte. Imagine ser um novo piloto e ter que enfrentar a assustadora tarefa de fazer um pouso de emergência em uma rodovia movimentada. Não é surpresa que, após uma experiência tão angustiante, a ideia de voar novamente possa ser a última coisa em sua mente. Isso é exatamente o que aconteceu com Vincent Fraser em 4 de julho de 2022, quando ele perdeu potência em seu pequeno avião sobre a Carolina do Norte. Com menos de 100 horas de tempo de voo, Vincent de repente se viu em uma situação desesperadora, precisando realizar um pouso de emergência em uma rodovia movimentada, com tráfego por toda parte. A própria perspectiva deixaria qualquer um apreensivo. Incrivelmente, o escritório do xerife do condado de Swain capturou toda a aprovação em imagens de uma GoPro e compartilhou em sua página do Facebook.
Vincent foi visto pilotando habilmente baixo ao solo, evitando por pouco as linhas de energia e passando perto de vários veículos antes de pousar em segurança na estrada. Ele até conseguiu manobrar o avião para fora da rodovia principal e para uma rua secundária. Vincent, o único ocupante da aeronave, saiu ileso da experiência, para alívio de todos os envolvidos. O xerife Curtis Cochran elogiou seu pouso impecável, considerando as circunstâncias. Vincent, natural da Flórida e ex-militar, havia obtido sua licença de piloto no outono anterior, tornando sua sobrevivência em uma situação tão desafiadora ainda mais notável. Número 3. Avião pega fogo no aeroporto de Miami. Em 2022, um voo da Red Air vindo da República Dominicana passou por uma experiência aterrorizante no Aeroporto Internacional de Miami. Quando a aeronave tentou pousar, o trem de pouso do nariz se desintegrou, resultando em um incêndio na pista. Felizmente, os profissionais de emergência responderam rapidamente para extinguir o fogo e resgatar todos os 126 passageiros e funcionários. Felizmente, não houve mortes, e apenas 3 pessoas precisaram de atendimento médico leve no hospital. O restante dos passageiros foi transportado de volta ao terminal de ônibus em segurança. As autoridades determinaram que o colapso do trem de pouso desencadeou o incêndio, que poderia ter sido muito pior se os profissionais de emergência não tivessem chegado prontamente, especialmente considerando os relatos de vazamento de combustível. Para aqueles a bordo e aqueles que aguardavam seus próprios voos, testemunhar um avião em chamas foi uma experiência alarmante e perturbadora. Esses incidentes podem, sem dúvida, deixar uma impressão duradoura na percepção que se tem de viagens aéreas. Número 2. O voo 72 da Qantas. Pilotar aviões tornou-se mais automatizado, mas às vezes esses controles automatizados podem causar problemas sérios. Os passageiros a bordo do voo 72 da Qantas experimentaram isso em primeira mão em 7 de outubro de 2008. Durante um voo do aeroporto Changi de Singapura ao aeroporto de Perth, na Austrália, por cerca de metade do voo, os controles automatizados da aeronave operaram suavemente. No entanto, eles começaram a fornecer informações incorretas, levando os pilotos a mudar para o controle manual. Infelizmente, isso não resolveu o problema, pois a aeronave começou a executar manobras perigosas que os pilotos não conseguiam interromper. O avião desceu abruptamente em um ângulo de 8,4 graus em uma manobra, seguido por outra manobra não comandada, acelerando a 0,2 Gs enquanto estava inclinado a um ângulo de 3,5 graus. Como resultado, 99 passageiros e 8 membros da tripulação sofreram ferimentos leves, enquanto 11 passageiros e um membro da tripulação sofreram ferimentos mais graves. Apesar dos desafios impostos pelos controles erráticos, os pilotos habilmente executaram um pouso de emergência no aeroporto de Learmonth, na Austrália Ocidental, garantindo a segurança de todos a bordo. Este incidente serve como um lembrete enfático de que, mesmo com sistemas automatizados avançados, o papel dos pilotos humanos permanece crucial no manejo de situações imprevistas. Número 1. O voo 6 da Pan Am. Nos anos 1950, voos de passageiros circunnavegando o globo eram um meio popular de viajar, embora possam parecer incomuns para nós agora. A Pan American Airlines, infelizmente, passou por uma experiência angustiante em 16 de outubro de 1956, que destacou os desafios desses longos voos para os mecânicos de aeronaves. Durante a viagem entre Honolulu e São Francisco, 2 dos 4 motores da aeronave falharam repentinamente no meio do caminho. Os pilotos, incluindo Richard Ogg, tiveram que tomar uma decisão difícil, percebendo que não poderiam retornar a nenhum dos destinos. Sem outras opções viáveis, Ogg tomou a difícil decisão de tentar um pouso na água no Oceano Pacífico. Felizmente, o navio meteorológico americano USGC Pontchartrain estava por perto, oferecendo um vislumbre de esperança. Ogg visou pousar o avião próximo ao navio para aumentar as chances de salvar todos a bordo. Ele circulou o barco após consumir todo o combustível, tomando precauções para evitar qualquer incêndio ou explosão e garantir um pouso suave. Durante o pouso, o avião girou 180 graus e sua cauda se desprendeu, resultando em um impacto violento. No entanto, a ação rápida e o pouso habilidoso de Ogg salvaram todos os 44 passageiros a bordo
evitando um desastre potencial. Em casa, Og foi aclamado como herói e recebeu o Prêmio Civil de Habilidade Aeronáutica em reconhecimento ao seu feito notável. Só podemos imaginar a adrenalina de experimentar um desses pousos de emergência impressionantes em primeira mão. Você já passou por um pouso turbulento enquanto voava? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos!